there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. A partir do episódio de hoje, a gente vai ter de vez em quando também a leitura de algumas notícias dos principais veículos de comunicação internacional. A intenção é trazer aqui para vocês algumas matérias cujos temas sejam interessantes e relevantes, do tipo tecnologia, inovação, alguma descoberta científica, enfim, notícias que chamam a atenção de alguma forma e que vão trazer algum tipo de conhecimento para a gente, além do conhecimento da língua inglesa, de vocabulário, expressões e afins. Para estrear, então, o nosso quadro de notícias, eu selecionei uma matéria da CNN escrita por Lauren M. Johnson e que foi lançada no site no dia 1º de setembro. É uma matéria intitulada Japanese Company Successfully Tests a Manned Flying Car for the First Time, que em português seria Empresa japonesa testa com sucesso um carro voador tripulado pela primeira vez. Como eu já faço de costume, eu vou trazer para vocês inicialmente 3 palavras selecionadas a partir do artigo. E dessa vez eu vou acrescentar para vocês também alguns clipes de pessoas usando esses termos em situações do dia a dia. Recomendo que vocês escutem o trecho da matéria pelo menos 2 vezes. Assim vocês se acostumam com algumas estruturas e vocabulário novo que é apresentado aqui nesse artigo. A primeira palavra que eu selecionei é o verbo take off. Take off. O passado de take é took, então ficaria took off no passado. E o que significa? É o verbo decolar, que a gente usa aí para aeronaves de forma em geral, né? Aviões, helicópteros. E agora a gente está falando do flying car. O exemplo da matéria é o seguinte: The car took off and circled the field for about 4 minutes. The car took off and circled the field for about 4 minutes. Vamos ouvir agora outros exemplos de outras pessoas usando o verbo take off. When you're at the airport and the airplane's taking off, right? It can't just take off and go up like a helicopter, right? They gotta kind of like... From the time we arrive to get on the helicopter and take off, the conditions can change. Even with the best predictions, they'll change. As the airplane took off and we climbed higher, I looked back at the airport and I could see this long, straight runway. O segundo verbo que eu escolhi é o take up. Então, observem, o primeiro foi take off e agora eu tenho take up. Em sua essência, eu tenho o verbo take, né? Toda vez que eu acrescento uma preposição a um verbo, a gente tem o que é conhecido de phrasal verbs. Muita gente fica louca para poder querer aprender aquelas listas imensas de phrasal verbs. O que eu recomendo é que vocês aprendam esses phrasal verbs como uma unidade de palavra. Existem dicionários imensos que tratam somente de phrasal verbs. Então, nada melhor do que a gente focar em palavras específicas dentro de contextos e não ficar memorizando listas de verbos aí sem contextualização nenhuma. Porque assim você acaba aprendendo traduções e corre o risco de aplicar esses verbos em contextos indevidos. Então, no caso do take up, ele significa ocupar algum espaço. Okay? Vamos ao exemplo. The SD03 takes up the space of about 2 parked cars, according to the company. O SD03 é o nome que eles deram para o carro, ok? O carro que está sendo testado. Então, mais uma vez. The SD03 takes up the space of about 2 parked cars, according to the company. Vamos ouvir mais alguns exemplos agora do verbo take up, que tem o sentido de ocupar algum espaço físico. Until then,
take up no space but the space you give me. I understand. Every September, as my daughter packs up and goes back to school, I survey the empty house and ponder how one little person could take up so much room. I didn't think Facebook took up that much space. O terceiro verbo que eu selecionei talvez seja um verbo que você já conheça, você já deve ter visto bastante aí na escrita e também na fala. O que observa é que muitas pessoas acabam pronunciando incorretamente o verbo develop, que é desenvolver. Então, observem que a sílaba tônica ela está no começo do verbo develop. Develop. O exemplo do artigo é: The company will continue to develop technologies to safely and securely launch the flying car in 2023. The company will continue to develop technologies to safely and securely launch the flying car in 2023. Vamos ouvir alguns exemplos das pessoas utilizando o verbo develop. But what might feel just right for that middle-aged executive can be a problem for an adolescent who needs to develop face-to-face relationships. Whatever your purpose is, you've got to develop it. You got to develop it. But you wouldn't be put on this planet if you didn't have it. I'm convinced of that. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. Lembre-se de que no nosso blog eu sempre disponibilizo todo o texto que é trabalhado aqui no nosso podcast. Então, acessando o link que está na descrição do episódio, você vai ter acesso ao texto da matéria e eu vou disponibilizar também o vídeo em que acontece o teste do carro voador. Quero reforçar também que o podcast agora também está disponível no YouTube, então, caso você ainda não nos acompanha no YouTube, basta procurar por Inglês Everywhere Podcast e seguir o nosso canal. Japanese company successfully tests a manned flying car for the first time. By Lauren M. Johnson, CNN. A Japanese company has announced the successful test drive of a flying car. SkyDrive Inc. conducted the public demonstration on August 25th, the company said in a news release, at the Toyota Test Field, one of the largest in Japan and home to the car company's development base. It was the first public demonstration for a flying car in Japanese history. The car, named SD-03, manned with a pilot, took off and circled the field for about 4 minutes. We are extremely excited to have achieved Japan's first ever manned flight of a flying car in the 2 years since we founded SkyDrive, with the goal of commercializing such aircraft, CEO Tohomiro Fukuzawa said in a statement. We want to realize a society where flying cars are an accessible and convenient means of transportation in the skies, and people are able to experience a safe, secure, and comfortable new way of life. The SD-03 is the world's smallest electric vertical takeoff and landing vehicle and takes up the space of about 2 parked cars, according to the company. It has 8 motors to ensure safety in emergency situations. In designing an unexplored new genre of transportation, known as the flying car, we chose the keyword progressive for inspiration. Design director Takumi Yamamoto said. We wanted this vehicle to be futuristic, charismatic, and desirable for all future customers, while fully incorporating the high technology of SkyDrive. The company hopes to make the flying car a part of normal life, and not just a commodity. More test flights will occur in the future under different conditions to make sure the safety and technology of the vehicle meet industry standards. The success of this flight
means that it is likely the car will be tested outside of the Toyota test field by the end of the year. The company will continue to develop technologies to safely and securely launch the flying car in 2023, the news release said. No price has been announced. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!